A gente vai conversar agora com a advogada criminalista, presidente do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, a Marina Araújo Coelho. Marina, muito boa tarde. A senhora me ouve bem? Estou te ouvindo bem. Dani, você está me ouvindo? Perfeita. A doutora Marina está aqui conosco para a gente poder entender essa polêmica, né? Robinho está no Brasil, foi condenado em última instância na Itália, não tem mais para onde recorrer lá. Ok, ele pode ser extraditado, ele pode cumprir pena no Brasil. O que é que a lei brasileira garante a ele, que é cidadão brasileiro, nesse caso? Existe acordo entre os dois países? A doutora Marina vai explicar para a gente agora. Eu começo a perguntar a partir daí. O que é que a lei brasileira garante a ele, que é cidadão do Brasil, mas tem uma condenação na Itália? Temos tratado com a Itália? Dani, é o seguinte, obrigada mais uma vez por estar aqui, é um prazer estar aqui com você no seu programa, eu te admiro demais como jornalista, como eu estava assistindo aqui a sua condução nesse round 1 da política brasileira, então muito obrigada pelo convite. Em relação ao caso do Robinho, no Brasil a gente tem uma regra sim que é possível a extradição, só que os tratados internacionais, eles determinam algumas regras em relação à extradição. A regra de reciprocidade, que a gente fala, cada um faz do seu lado igual, né, todos os países, que é a regra de não extraditar nacional. Não extraditar, por exemplo, o Brasil não extraditaria brasileiros. Então, em geral, qual seria a regra no caso do Robinho? Ele, no Brasil, não seria extraditado para a Itália para cumprir essa pena lá, do local onde ele foi condenado, né? Então essa é a primeira regra que a gente tem. Qual que é a segunda? Ok, eu não tenho como extraditar para o Brasil, para a Itália, né? Eu não posso exportar a pessoa. Então eu posso importar a pena? Significa, eu posso trazer para o Brasil essa pena que ele foi condenado lá? Porque seria muito injusto, então, ele ficar aqui e não cumprir a pena, certo? Então, ele pode ser executado no Brasil? Essa pena pode ser importada? Sim, existe a possibilidade de importação dessa pena. Não é automática, Dani, não é automática. Teria que ser pedida pela Itália, né? Como a Renata disse, a Itália pode pedir para a Interpol um alerta vermelho em relação a ele, o que significa que todos os aeroportos, a grande maioria dos aeroportos no mundo, ele pisando nesses aeroportos, ele estaria preso, e concomitante, pode ser as duas coisas, a Itália pode pedir oficialmente para o Brasil a execução dessa pena no Brasil. E aí, quando a Itália pedir isso oficialmente, tem que ter um procedimento interno na justiça brasileira para homologar essa sentença, que a gente chama homologação da sentença estrangeira. E aí teria que passar por esse procedimento para só então ocorrer uma execução no Brasil. Foi bastante claro e agora eu vou explorar essas possibilidades. A gente está ouvindo a doutora Marina Coelho, ela é criminalista, ela está explicando o que pode acontecer com o jogador Robinho, que foi condenado em última instância na Itália por violência sexual e estupro de uma albanesa. 9 anos ele pegou. Ele é brasileiro e ele está no Brasil. A doutora Marina estava explicando para a gente agora que os acordos que o Brasil tem com a Itália, o tratado que a gente tem, não prevê que ele seja extraditado automaticamente para cumprir pena lá. Agora, se ele sair do Brasil e houver um alerta vermelho na Interpol, ele pode ser preso e levado para a Itália por um país que tenha um tratado mais abrangente do que o nosso. E também a Itália pode pedir que ele cumpra a pena aqui no Brasil, o que a justiça brasileira teria de validar. Doutora, vamos começar por essa parte, né? É comum que a gente tenha casos desse tipo, de pessoas condenadas lá fora, que cumprem pena aqui no Brasil a pedido da justiça, e isso é feito de maneira célere? Não é comum. Comum não é, porque é mais difícil você ter uma pessoa que seja nacional, né? Porque eu posso ter condenações no exterior, mas são de estrangeiros. Aí a pessoa está no Brasil, o Brasil extradita, porque ele não é nacional, né? Ele não é um brasileiro. Então o Brasil extradita e vai cumprir lá.
Então, não é comum, mas existe e tem um procedimento para isso no STJ, no Superior Tribunal de Justiça. Então, existe um procedimento para essa homologação e em relação à celeridade, não é que esse procedimento tem que ser seguido, né? Eu não sei o quão célere ele pode ser, não saberia dizer aqui, mas ele existe, é possível fazer isso e várias vezes já foi feito. A outra possibilidade, doutora, seria então o Robinho, que está no Brasil, decidir, por exemplo, não há o cumprimento da sentença aqui, decide sair do país. Se sair de um país para um país que tenha um tratado mais elástico, por exemplo, o caso dos Estados Unidos, que não tem nenhuma misericórdia, né, com gente de outros países que vai para lá e que está com condenação e alerta na Interpol, inclusive, poderia ser deportado, né? Sim, aí o que vai acontecer? Ele não vai ser nacional lá, ele é nacional no Brasil, então o tratado de reciprocidade é o mesmo aqui, lá, todos os países têm essa questão da reciprocidade, mas ele só é nacional aqui. Se ele sair do Brasil para um outro país, a extradição dele fica muito mais fácil, porque ele não vai ser nacional nesse outro país, e a Itália, provando a questão do trânsito em julgado da pena, ele seria extraditado, né? Então, essa possibilidade daí dele sair do país vai ficar bem complicada. Ele poderia ser extraditado, sim, para a Itália. De maneira super clara, gente, nós ouvimos aqui a doutora Marina Coelho Araújo. Ela explicou exatamente quais são as opções da justiça italiana agora, após essa condenação em última instância de Robinho por violência sexual, por estupro de uma mulher albanesa. Condenado lá, ele pode cumprir pena no Brasil, mas a justiça italiana vai ter de se mexer para isso. O Brasil não deve deportá-lo, mas ele também... Caso haja essa iniciativa da justiça italiana, e eu acredito que vai ter, né, doutora, porque é um caso de muita repercussão, Sim, repercussão no mundo inteiro. Acredito também. Também fica com o cerco meio fechado no mundo inteiro, vai ter de ficar aqui no Brasil. O foro, segundo a doutora nos explicou, é o STJ, então, para esse tipo de deliberação, certo, doutora? A homologação é no STJ, homologação de sentença estrangeira. Perfeito. Então, tem uma questão aí que eles até colocam, se terá um juízo de mérito em cima da sentença. Eu não quero complicar aqui, nem falar juridiquês, mas vou explicar rapidinho. Se o Brasil poderia, além de homologar o procedimento, né, porque homologar se ele teve defesa na Itália, se todas as regras foram cumpridas, essa seria a normalidade de um juízo de homologação, né? Mas se teria alguma questão de mérito que ele poderia alegar e tudo mais. Eu, particularmente, entendo que o processo na Itália é um processo muito próximo do nosso, as questões de respeito à democracia e ao direito de defesa. Então, acho que ele teria problemas em relação a discutir mérito no Brasil. Acho que aqui a discussão seria mais em cima do procedimento e das questões procedimentais para que a sentença seja executada. Doutora, muitíssimo obrigada. Marina Coelho, ela é advogada criminalista e também preside o Instituto Brasileiro de Ciências Criminais. Marina Coelho Araújo, brigadíssima pela entrevista mais clara impossível. Portas abertas aqui na CNN, foi um prazer conversar com a senhora. Muito bom, obrigada a vocês, um bom trabalho por aí. Obrigada.